Boa noite. Gravando, hein, gente? Giovana, bem-vinda de volta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Giovana dos Cavalos. Elaine, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Eu tô bem. Cadê Edgar? Gente, Não tá vai chique. participar, não? Tá chique. Edgar? Olha, Dona Doriana. Uhum. Gostei de ver. Ah, minha Escritório filha. novo. Daqui Isso que é pra cima tá marketing. tudo uma beleza. Isso Cadê que é marketing. Arles? Alice e Edgar estão em reunião política. Tá em reunião política? Ah, você é Uhum. candidato a vereador. Cadê aquela outra menina? A Iessa, será que já chegou aí? Falta aí essa, Guilherme e Ana Laura. Pronto. Viu que não tem notícia? Trancou. Trancou. Gabriel não vai participar, né? Você falou daquela Creio que não. situação lá, né? É. Pronto, Elaine. Guilherme chegou aqui agora, vou admitir Guilherme. Pessoal, cuidado que isso vai ficar gravado, tá? E nós vamos disponibilizar pelo canal do YouTube com link no Unimestre. Então, assim, eu dou essa recomendação para todos. Ontem nós tivemos um pequeno descuido de um colega que ingressou, o fone estava ligado e aí ele teve um pequeno atrito com a namorada, todo mundo viu, né? Mas aí eu consegui editar o vídeo tudo certinho e lancei fora. Então, assim, vocês que gostam de ficar comendo, tomando Coca-Cola, essas Comendo batata coisas, comendo frita. batata com creme Acabou. ou com queijo cheddar. Guilherme, você tá me ouvindo, Guilherme? Guilherme não tá. Vê se ele ingressou aqui, mas a imagem dele tá travada e eu acho que o áudio dele não tá legal ainda, que eu não tô conseguindo ouvir. Mas eu acho que Arles confirmou se ia participar, Joyce. Não vai, não. Não vai? Pronto, ele vai participar. São só vocês? Falta Ana Laura e a Essa. Pronto, mas a gente vai começando aí devagarzinho. Na medida que elas forem chegando, eu vou deixar. Olha aqui. Guilherme, você tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Você tá na Universal ou qual denominação evangélica? Eu, eu sou igual um idoso de 80 anos pra mexer nesses negócios. Eu fico Não, eu tô um achando, ano bom. perguntando qual a religião que você está agora, né? Ajeitou o cabelo, não tá mais. Então, eu tô no mundão, Rapaz, ficou diferente. por enquanto. Me convida aí pras igrejas aí, Cortou o se Deus cabelo, quiser. foi? Não, Jonathan, tirei pra lavar. Ah, passou, penteou de ladinho, meu Foi o Deus. pai dele que mandou cortar para ficar É, igual. porque Edgar cortou, ele teve que seguir. Novo modelo, Pronto, mais ninguém modelo falta, né? 2020. Essa turma é muito grande, já estão todos aqui já. Pessoal, vou começar aqui. Eu acho que não tem problema nenhum a respeito de prova, todo mundo já sabe como é que é a prova, todo mundo já sabe qual é a dinâmica dos trabalhos, né? Giovana tá retornando aí, já foi aluna também, tá? Vou informar logo o pessoal da turma, não vai ter problema. Giovana é assim, uma menina super inteligente, ela só é um pouco temperamental. Cuidado, porque Giovana qualquer coisa briga, mas fora disso, tá? Deixa eu ver Boa aqui agora. noite. A Rica chegou, né? A Iessa. A Ana E Laura aí? também chegou aqui agora. A Iessa também. A Iessa também é do mesmo padrão de Giovana, né? Para vocês que não conhecem aí e tal, a Iessa também é do mesmo padrão de Giovana. Apesar de serem alunas inteligentes, tem pavio muito curto, então assim, qualquer coisa tá brigando e tal. Nossa sala é briguenta, viu? Mas, né, dá para levar. Boa noite, Ana Laura. Meu Deus. Oi. Não pode assistir aula com essas roupas, não. Falou lá na reunião dos líderes, tem que ser roupa condizente, não pode ser roupa de dormir. Tá? Roupa de dormir. Sabe que igual, Ana? Não é não. Ixi. Nem levante aí. Se precisar tomar água, nem levante. Feche a câmera e faça alguma coisa. Tá? Vou começar porque o Vou tempo deixar a passa e blusa eu para roupa de não vou. dormir. Olha lá. Vai trocar. Então era verdade. Tá vendo, Joyce? Era verdade. Não, não. Elaine, Vou vestir. Oi? Roupa de pronto. dormir. Na medida do possível, conforme for conversando, quem quiser falar alguma coisa, liga o microfone aí, eu deixo até ligado. A turma de vocês é pequena, não tem problema do microfone ficar ligado. Né? Mas na medida do possível, se tiver alguma dúvida aí, pergunte.
A resposta que eu vou dar aqui agora já vai servir para Joyce, Elaine e passa para o político que não veio assistir a aula, porque essa pergunta vai ser certamente que Arles vai perguntar. Vai de que artigo a que artigo? Ele não lê 10 artigos, mas ele pergunta, vai de que artigo a que artigo? Então, assim, nós começamos Direito Penal 4, no artigo 213. Artigo 213 que traz o crime de estupro. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, as meninas que estão voltando aí agora, a Iessa, que passou um tempo com a matrícula trancada, a Giovana, que teve um perrengue lá, mas a família lá queria, né, se matar no pé de coentro e graças a Deus não foi. O que que acontece? Quem não tiver livro 2019.2 não serve para essa matéria. Então, assim, você tem que ter um livro de Direito Penal, parte especial ou Direito Penal 4, pelo menos 2019.2, para você que gosta de estudar tudo organizadinho. Por quê? Porque os crimes contra a dignidade sexual, eles tiveram problema não, eles tiveram alteração em 2009 e aí passou um longo tempo sem alteração, mas quando chegou 2018 teve alteração e 2019 tiveram duas alterações sucessivas em um curto espaço de tempo. Então, por exemplo, vocês vão encontrar vários livros aí nessas estantes virtuais, não tem? Que vende aí na internet, livro de 50, de 70, semi-novo e coisa e tal. Mas tome muito cuidado, porque estão, assim, bem desatualizados. Pouquíssimos de 2019 para cá é que estão com a alteração completa. Então, vocês já estão aí no quinto semestre agora. Estão no quinto semestre e aí alguns já vão se bandear aí pro lado do concurso, alguma coisa. Então, é bom, se for comprar, compre pelo menos um 2019 ou 2020. Qualquer um. 2019.2. Se a edição tiver saído de 2019 em janeiro, não compre, porque a alteração não vai vir completa. Agora, se você tem dinheiro, é dono de agência de revenda de automóveis, muda de academia, possui uma conta financeira, né, daquelas que ficam todo dia no Instagram. Olha a minha comissão, olha a minha comissão, minha comissão, minha comissão. Use a comissão e compre aí o livro de Rogério Sanches ou Kleber Masson, qualquer um desses doutrinadores. Agora, se tu é como eu, né, ex-estagiário ou ainda é estagiário da justiça e está sem trabalhar, não compre, né? Fica seguindo o povo aí no Instagram que você pega as dicas e consegue responder a prova. Então vamos lá. Artigo 213. Se quiser anotar, a Elaine que gosta de anotar tudo e fica me perguntando se eu vou mandar slide da aula, né? Anote aí, não foi a Elaine não, foi a Arles. Anote aí, coloca assim, artigo 213. Artigo 213, estupro. Pessoal, o que nós precisamos inicialmente entender sobre esse crime? Antes de falar propriamente do estupro, eu quero falar com vocês a seguinte situação. Os crimes contra a dignidade sexual passaram por mudanças significativas, sobretudo no que diz respeito aos sujeitos do crime. Até o ano de 2009, por exemplo, até o ano de 2009, nós tínhamos os crimes chamados crimes contra os costumes. Então não era nem crime contra a dignidade sexual, era crimes contra os costumes. Acontece, por exemplo, no primeiro artigo que nós vamos estudar, que durante muito tempo tinha-se o crime de estupro como um crime bipróprio. O que seria esse crime bipróprio? Era aquele crime que exigia especificamente um sujeito próprio para ser sujeito ativo e um sujeito próprio para ser sujeito passivo. Ou seja, só podia praticar estupro o homem e só podia ser vítima de estupro a mulher. Então, a primeira situação que você precisa anotar no seu caderno é que até o ano de 2009, os crimes sexuais, sobretudo o crime de estupro, era um crime bipróprio. O que era o crime bipróprio? Ele exigia sujeito ativo próprio, que só podia ser o homem, e exigia sujeito passivo próprio, que só podia ser mulher. Então, até 2009, quando você falava bem assim, olha, houve um estupro, se você não precisava nem perguntar quem foi a vítima, porque você já deveria saber que era uma mulher. Acontece o seguinte, em 2009, o legislador entendeu de forma diferente. Em 2009,
o legislador agora faz uma reforma no Código Penal e retira o nome crimes contra os costumes e coloca crimes contra a dignidade sexual. Professor, o que alterou nisso aí? Significativamente tudo. Por quê? A partir de 2009, nós agora, por exemplo, vamos ter uma junção de crimes entre o estupro e o atentado violento ao pudor. Então, a partir de 2009, o crime de estupro ele passa a ser um crime agora bicomum, não mais um crime bipróprio, mas um crime bicomum. Por quê? Porque agora qualquer pessoa pode ser sujeito ativo ou passivo do crime de estupro. Vou te dar 2 exemplos. Só esqueci o estado, mas teve um estado onde uma mulher estava nas vias de ser assaltada. Ela era cabeleireira, e aí ela também fazia artes marciais. E conseguiu render ali o assaltante e manteve o assaltante em cárcere privado, obrigando ele, mediante violência e grave ameaça, a manter com ela conjunção carnal durante 3 dias. Meu Deus. Durante os 3... Não, claro, não era 3 dias ininterruptos, mulher. Era todo dia, né? Não, eu entendi, mas como é que eu falei fazendo cena dessa? Aí também haja. O cara não ia aguentar, haja Viagra. O que acontece? Nessa situação, ela foi denunciada por cárcere privado e também pelo crime de estupro, porque ela utilizou de violência e grave ameaça para manter relação sexual, para manter conjunção carnal. Então veja que até 2009 isso era impossível de acontecer. Um homem até 2009 não ia falar, eu fui vítima de estupro. Por quê? Porque até 2009 existia o artigo 214 do Código Penal, e esse artigo 214 era chamado o crime de atentado violento ao pudor. Então, quando o homem sofria uma violência sexual naquela época, né, um ato libidinoso, era denominado o quê? Era denominado atentado violento ao pudor. O que acontece em 2009? O legislador junta os 2 artigos. Os 2 artigos agora se tornam um artigo só. Acontece a revogação do 214 e aí ocorre o quê? O efeito do princípio da continuidade delitiva. O dispositivo do 214 é incorporado ao 213 e passa a ser um único dispositivo. Artigo 213 agora é estupro que pode ter como vítima homem, mulher. O que mais pode ser estupro? A conjunção carnal ou o ato libidinoso. Tudo isso mudou quando? Tudo isso mudou em 2009. Então veja que até 2009, quando nós falávamos, olha, fulana foi vítima de estupro, você já sabia que, infelizmente, ela havia sido vítima de uma conjunção carnal não consentida, uma conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Hoje, na atualidade, de 2009 para cá, quando se falar, por exemplo, bem assim, isso aqui não dá nem para dar exemplo com ninguém, né? Na outra matéria podia dar um exemplo, Elaine matando e coisa e tal, mas agora não dá. Então vamos ver uma pessoa fictícia, né? Cabeça branca, imagine que Cabeça Branca foi estuprada. Acontece o seguinte, Cabeça Branca, ao ser estuprada, necessariamente ela não foi vítima de uma conjunção carnal não consentida. Vou te dar o exemplo que está na moda que o STJ julgou esses dias. Ela foi vítima de um beijo lascivo roubado. Isso para o STJ é considerado estupro. Então veja que agora o artigo 213 ele dá uma amplitude muito maior para os crimes contra a dignidade sexual. Então, até agora, eu só estou falando com você, na verdade, da alteração legislativa. Porque imagine você, aquele professor que não tem nada a ver com a hora da morte, colocar uma miserável de uma questão na sua prova, uma questão aberta, e colocar bem assim, trace um quadro comparativo entre os crimes contra a dignidade sexual antes de 2009 e pós 2009. Entende? Aí tu vai colocar lá bem assim, antes de 2009, o crime de estupro era bipróprio, apenas mulher poderia ser vítima, o homem
que deveria obrigatoriamente ser sujeito ativo. O homem não podia ser vítima de estupro, só poderia ser vítima de atentado violento ao pudor. O que mais era diferente de hoje em 2009? Tudo isso que eu estou te falando aqui foi uma questão dissertativa de uma prova da OAB. Então, o que acontece? O que mais era diferente em 2009? A ação penal. Não sei se você sabe, mas até 2009, a ação penal do crime de estupro era a ação penal, quem chuta? Era privada, condicionada à representação ou pública incondicionada? Quem quer chutar essa? Elaine, que está com o áudio aberto. Até 2009, você acha que o estupro era crime de ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação ou ação penal pública incondicionada? Joyce, chuta. Que a Elaine está pensando no tapago de Eu alguém. acho que é condicionada à representação. Condicionada. Guilherme. O que você acha, Guilherme? Fala assim, 1 ou 2. Você não quer nem ligar o áudio, você é preguiçoso, viu? O que você acha, Yesha? Nem tô te ouvindo, mulher. Liga esse áudio. Eu tava escrevendo, repete a pergunta. Ah, tá. Eu tô imunizado do corona. O caminhão do corona passou aqui agora espalhando água aqui, ó, na porta do escritório, aquela água que tá matando tudo. Passou aqui agora na porta do escritório. Matou tudo. Não pega nada aqui. Eu tava falando o seguinte, antes de 2009, tiveram algumas alterações. Qual espécie de ação penal você acha que era o crime de estupro? Ação penal privada, ação penal pública condicionada ou ação penal pública incondicionada? Quem Eu tô chuta? pensando, mas não sei não. Até 2009 era crime de ação penal privada. O estupro era crime de ação penal privada. Inclusive, existia uma causa de extinção da punibilidade lá no artigo 109, que era uma das cláusulas mais esdrúxulas que tinha. Era o casamento da vítima com o ofensor. Era causa de exclusão de culpabilidade. Era extinção da punibilidade. Por quê? Você fala, professor, quem é a mulher que ia casar com o homem que estuprava? Meu amigo, eu não sei. Mas, segundo, né, a psicologia jurídica, existem mulheres que sentem atração sexual por criminosos, que sentem atração por homens que a maltratam. Então, aí a gente não tem nem como... Na verdade, às vezes, Não entendi. é a própria família, né, professor? Não entendi, Elaine. Fala mais alto um pouquinho. Eu só entendi a parte da família. Tá travando. Poxa. A minha? Às vezes, não era a vítima. Não entendi ainda. Tá ouvindo? Copia aí e fala. Porque, na verdade, agora dá para te ouvir, Elaine. Fala. Eu Elaine. disse assim. Oi, tá me ouvindo? Tô, fala mais alto agora. De repente, não era nem a vítima, mas a filha que fazia com que houvesse casamento. Pode ser. Eu entendi. Mas eu vou te dizer uma coisa. Pode até ser, mas, por exemplo, você vai pegar isso aí e a gente vai trazer para um outro crime que tem essa mesma situação. Os crimes de violência doméstica. Os crimes de violência doméstica. Muito, mas muito mesmo. Claro que tem homens que ameaçam. Mas eu tô cansado de ver mulheres retornar para o esposo porque acredita que ele vai mudar, porque ele ama, porque ele chora, porque ele faz mil e uma coisa. E o cara lasca a porrada nela todo dia. Já tem as outras que adoram quando apanham. Aí, assim... Mas isso não existe mais, tá? Isso foi até 2009 e tinha essa cláusula de extinção da punibilidade. Agora, o que a Elaine falou acontece até hoje. Às vezes a família influencia bastante. Fala, Guilherme, o que você ia falar? Não, já passou e é mais ou menos isso, alguma coisa aí parecida que você falou. Fala, deixa eu aumentar meu áudio aqui. Meu som que eu quase não tô ouvindo o Guilherme falar. Não, já era mais ou menos o que você falou aí. Eu ia perguntar, mas eu acho que você já respondeu mais ou menos o que eu... Pergunte, menino, que eu não falei nada aqui. Não, você já praticamente respondeu o que eu ia falar. Então, não precisa. Ok. Então, vamos lá. As principais diferenças. Você ia falar, Laura? Você levantou a mão assim?
Não? Então, as principais diferenças. Antes de 2009, estupro, ação penal privada. O sujeito ativo, comendo, só poderia ser quem? Sujeito ativo só poderia ser o homem. O Sujeito homem, passivo só poderia a ser a mulher. mulher, né? Qual é a outra situação que existia também, professor, até 2009? Até 2009, nós tínhamos o crime de atentado violento ao Tanto pudor, violento ao pudor. no artigo E a ação 214. privada, né? Não entendi. E a ação era privada. E a ação também era privada. O que aconteceu com o artigo de atentado violento ao pudor? Cuidado com isso aqui, que é uma pegadinha de graça na prova. Se você abrir aí o seu vadimeco agora, no Senado, do Planalto, qualquer um que você abrir, e você for lá no artigo 214, vai ter escrito bem assim, revogado. E aí você vai falar, porra, o bicho está revogado, para que é que eu vou estudar? Porque, na verdade, é o seguinte, existe lá a palavra revogado, mas tome muito cuidado. Ocorreu, na verdade, uma mudança, um deslocamento daquele artigo. 2013. Aquilo que nós chamamos de princípio da continuidade delitiva. Ou seja, continua existindo aquela situação criminosa, só que agora existe com o nome de estupro. Não existe mais com o nome de atentado violento ao pudor. Agora se chama estupro. Então, pergunta de graça da tua prova. O que acontece com o agente que estava respondendo o crime de ação penal, ou melhor, o que acontece com o agente que estava respondendo uma ação penal por ter praticado o crime de atentado violento ao pudor em 2009? Aí vou te perguntar bem assim, ora, ocorreu abolício crimes porque em 2009 o dispositivo foi revogado? Letra B, ele continua sendo processado por conta do princípio da continuidade delitiva. Letra C, professor filho da peste, essa pegadinha me lascou. E letra D, não sei o que fazer. Qual que tu acha Deus, que será a resposta? marca B de Deus. 2. Letra B, Sim. sem dúvida nenhuma. Então, assim, tome muito cuidado com isso. Porque se você seguir só a leitura do código, você vai ver revogado e você vai saltar aquele artigo. Então, só uma dica que vale para todos vocês. Sempre que você estiver estudando, e vir um artigo lá assim, revogado, procure saber o que aconteceu com aquele artigo. Se realmente ele foi revogado por completo ou se ocorreu o efeito da continuidade delitiva. Exemplo, o crime de adultério. Perceba que o crime de adultério ele foi revogado por completo. Não existe outro dispositivo equivalente e ele não foi, digamos, deslocado para nenhuma outra situação. Então, veja, Guilherme mantém um casamento e, além deste casamento, Guilherme também possui um relacionamento extraconjugal com quem? Giovana, por exemplo, lá de Guaratinga. Veja o seguinte, pode ser imoral, mas não é ilegal. Por quê? Porque ele é casado, mantém um relacionamento extraconjugal ali, que em tese era o crime de adultério, que não existe mais. E, obviamente, não se confunde com a bigamia, tá? Porque a bigamia é casar duas vezes. O cara já é casado e vai casar-se novamente. Mas isso nós vamos falar mais à frente. Posso continuar? Então vamos lá. Professor, o que mais mudou? Outras coisas. Muitas coisas mudaram. Você estava falando a respeito do beijo, professor. Oi? Você estava falando a respeito do beijo, acho que alguém te interrompeu aí. Ah, sim. Uma É porque eu pergunta. tava, na questão do beijo, eu só utilizei como exemplo. E aí vou pegar isso aí e vou voltar para você poder compreender. O que eu estava falando do beijo? Que antes de 2009, estupro era só o quê? Estupro era só conjunção carnal. Hoje não, tá? Hoje estupro é conjunção carnal ou ato libidinoso que ocorra mediante violência ou grave ameaça. Eu vou fazer a leitura do artigo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse é o caput do artigo 213.
Essa palavra alguém foi depois de 2009. Antes de 2009 era constranger mulher, entende? Constranger mulher mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Era o dispositivo antes de 2009. Hoje não. Então hoje, Elaine, tá? Um exemplo, tá? Não vai acontecer não, viu? Só um exemplo. Então, imagine tu agora malhando lá na academia nova agora, né, do nosso ex-professor. Tá lá na academia agora malhando lá, linda, perfeita e coisa e tal, 5h15 da manhã, que só ela vai pra academia esse horário, né? Na hora que para o carro para poder chegar na academia, vem Guilherme de lá, olha e fala bem assim: "Ah, eu quero esse beijo". E você fala: "Guilherme, não. O meu marido vai te pegar". E aí ele fala bem assim: "Ah, sim". E aí você Meu menino, Margelane desse tamanho. não, ele é pequenininho. Aí você pega e fala bem assim: Guilherme, não é não, eu não quero. E aí Guilherme agora pega e fala bem assim, não para mim, é sim, querida. E vai ou racha. E aí ele utiliza agora de uma força, obviamente Guilherme jamais iria conseguir isso, que Elaine é bem superior a ele no peso, né? Então o que acontece? Né? Oxe, eu de gordo? Não, gordo não, moço. Peso assim, de massa muscular para bater. Ah, tá. Forte, né? É isso, Eu não tenho nada de massa a segunda muscular. iola. O que acontece? Observe o seguinte. Nesse momento em que Guilherme se utiliza de violência ou grave ameaça para roubar um beijo, o beijo que o STJ chama de beijo lascivo, ele está praticando o crime de estupro. E aí é aquela situação, professor, e como é que prova isso? Porque na hora que fizer o laudo, vai dar que a boca de Elaine já beijou mais de 1 milhão de vezes, que isso aí não era flor que se cheirava antes, né? Mas observe, né? Veja o seguinte, não precisa de laudo para isso. Os crimes, se tu quiser anotar, os crimes contra a dignidade sexual, a sua comprovação, a palavra na sua comprovação, a palavra da vítima tem crucial importância, tem valor altíssimo. A palavra da vítima tem grande valor nesses crimes contra a dignidade sexual. Por quê? Porque o STJ entende o seguinte, que a maioria das vezes que esses crimes ocorrem, não tem testemunha. É aquele patrão, descaradamente, que lhe chama para ficar em uma reunião até mais tarde, dizendo que tem várias pessoas aguardando, e quando a secretária entra e fecha a porta, só tem ele, né, já planejando alguma coisa para fazer ali. Então, assim, o entendimento do STJ é que nos crimes contra a dignidade sexual, a prova é complicada. Então, a palavra da vítima tem grande Vale. importância. Você vai ver, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas, muitos homens, né? A grande maioria desses criminosos são homens ainda, mas não é raro. Você, depois que a gente tiver tempo, eu vou fazer uma propaganda aqui ao vivo, né, do site Itamaraju Notícias. Você pode digitar depois aí no Google, que você vai coloca bem assim, enfermeira é acusada de estupro contra o paciente. A mulher estava praticando sexo oral no paciente. Paciente, né? Desacordado lá por alguma medicação que ele tomou e a mulher praticou um sexo oral e foi denunciada. E nesse caso dela ainda foi pior, que foi estupro de vulnerável. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é que o ato libidinoso, ele é entendido como um ato forçado. Tome muito cuidado com a palavra beijo lascivo. Obviamente, um beijo lascivo puro e simples não é estupro. Então vamos dar um exemplo aqui agora. Pior que eu não sei o nome do namorado, mas vou inventar. Então imagine você agora lá no Prado, no Beco das Garrafas, né, lá no Prado, no Beco das Garrafas, quem aparece? Pessoa que só anda lá. Olha para mim que eu olho para tu. Balança a cabeça. A Iessa. Então observe. Lá no Beco das Garrafas está a Iessa e Joãozinho. Imagine que Joãozinho seja o noivo dela. Ela já tomou mais de 1001 uns goles de cachaça, encosta Joãozinho no canto da parede e fica dando aquele beijo assim, ó, um dentro da cabeça do outro e corre tal, e o povo passa e vê aquela coisa. O beijo está muito quente, mas compreenda uma coisa, não ultrapassou a esfera de disponibilidade. Não existe ali uma violência ou grave ameaça entre ambos. Então, não é o beijo lascivo em si que é estupro. É o beijo lascivo roubado, aquele beijo forçado.
Deu para compreender? Joyce que tá olhando para Bruno toda hora assim. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, daqui a pouco vai terminar. Eu não vou deixar nada solto para a gente poder não ficar sem. Oxe, não, Vai ser só esse horário? Como? nem lá. Eu acho. Vai ser só esse horário ou vai ter outro dele? Vai ser só um? Pode ser isso. Falou que é uma aula só. Falou? Jonathan, Você sumiu Amanhã. aqui. Eu sou. Amanhã tem aula de novo dele, Jonathan, a gente não tá te ouvindo, nem te vendo. nem vendo. Ele saiu, tá conversando com alguém. Calma aí que eu vou voltar. Tá me ouvindo agora? Alô? Porque Tá me ouvindo? tá mudo. Tá mudo? Hein, Joss? Tá cantando? Oi, Tá Gui. me ouvindo agora? Amanhã tem aula dele de novo? Faz assim todo mundo, gente. Você entendeu? Só uma. E as outras é de quê? Um de cada. Você tá me ouvindo agora, Joyce? Administrativo. Agora sim. Pronto, então deixa eu finalizar. Depois eu falo, Gui. Tá. Ficou Não estamos te baixo. ouvindo. Nem vendo. Meu Deus. Ah, tá. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Agora Agora voltou. Pronto, beleza. É porque eu fui falar mal de Aessa e deu nisso aí. Não falo mais. Não, né? Esquece. Jamais. Ótima pessoa, só que não. Então veja, o seguinte, o que que eu ia falar antes, é porque eu apertei um botão sem querer aqui no teclado do notebook. Então, aí eu fiquei mexendo até voltar ao normal. O que que acontece? Outra coisa que você precisa compreender sobre os crimes contra a dignidade sexual que você não pode esquecer. Pelo amor de Deus. Violência e grave ameaça é requisito indispensável para a configuração desse delito, tá? Violência e grave ameaça é requisito indispensável para a configuração do crime de estupro, o que não é para o crime de estupro de vulnerável. Vou repetir para você que quer copiar. Se você tiver diante do crime de estupro de vulnerável, imagine que é estupro de vulnerável, menor de 14, por exemplo. Estupro de vulnerável, violência ou grave ameaça, não precisa. Basta que a vítima seja menor de 14. Então, se a vítima é menor de 14 e o cidadão mantém com ela conjunção carnal, mesmo sem violência ou grave ameaça, imagine que a menina seja sapeca e diga assim, eu tenho 13, mas eu sei o que eu quero, e tô querendo e tá querido, ele vai responder pelo crime. Se nós estivermos trabalhando de estupro simples, 213, violência e grave ameaça é requisito indispensável sob pena do fato ser atípico. Então compreenda. A menina agora, o menino agora, a menina olha para o menino e fala bem assim, filho, eu quero tu. E aí o menino fala, eu também quero tu. Você tem quantos? Ah, eu só tenho 15. E você? Ah, eu tenho 19. Mas você quer eu? Quero. E eu quero você? Vão coisar e vão ficar coisado. Entende? Não vai ter problema nenhum. É porque no vídeo não dá para dar os exemplos que dá na sala. Então no vídeo tem que ser mais polido. Não pode falar todas as coisas aqui. Então perceba o seguinte. Agora, a partir do momento que tem uma violência ou uma grave ameaça, nós teremos o crime. Inclusive, vou trabalhar com vocês o seguinte. A violência ou grave ameaça pode vir depois do consentimento. Questão de prova que eu vou colocar e tu vai ter certeza para revisar esta aula. Imagine você aqui que a Aessa Torres agora está indo para o Carnaval de Salvador,
e pega aqui aquele ônibus de R$ 398 a passagem, aquele ônibus da Águia Branca. Aí essa vai no ônibus e ali no ônibus ela conhece quem? Vilgner, que não está aqui. Então ela vai ficar curiosa para saber quem é Vilgner. Então acontece agora que a Essa conhece Vilgner com aquele papo lindo dele fala, você viu como eu ganhei massa muscular? Viu como meu braço está torado? Viu como isso? E aí naquela conversa, a Essa agora pega e fala bem assim, gostei de tu, você vai para onde? E aí ele fala o nome do pior hotel que tem em Salvador. Qual é? Aquele pertinho ali, né? Aqueles intermediários ali, que não pode falar o nome aqui, que vai ficar no YouTube. Né? Aqueles intermediários assim, que o cara paga R$ 50 com direito a café da manhã, ar-condicionado, Wi-Fi e tudo junto. 50 conto. Aí essa fala, então é nosso, meu filho, vamos lá. Vamos rachar e vamos dividir o quarto. Bacana. Acontece o seguinte, nessa de dividir o quarto, ele consegue, inicialmente ele consegue o consentimento. Inicialmente, aí ele fala assim, e aí, o que você quer? Eu? E ela fala assim, quero tus. E ele fala também, quero tus. E aí não precisa dar o detalhe, né? Você já sabe o que acontece. Aí começou a coisar. Começando a coisar, aí essa bate uma crise de consciência nela e fala bem assim, cara, não quero mais. Pra mim não dá mais, porque eu lembrei agora de quem? Lembrei agora de Zezinho, um namorado que eu tenho lá em Tamanazul, no BNH, na Casa Amarela, segundo andar. Veja agora o seguinte, o que acontece? A Essa teve uma crise de consciência e disse para a Vilgner que eu não quero mais, não foi? Tá me ouvindo, né? Ela pegou e disse assim, olha, eu não quero mais. Gente, a partir do momento que ela disse não quero mais, se Vilgner continuar o ato, ele, a partir daquele momento, vai praticar o crime de estupro. Por quê? Porque o consentimento de Essa foi válido até a crise de consciência. Chegou a crise de consciência e ela disse bem assim, olha, deu, por aqui chega, não quero mais. Ele tem que respeitar e tem que parar. Porque se continuar, vai incorrer no crime de estupro. Vou te dar um exemplo de uma prática que acontece muito e tem punido muita gente. Uma dissimulação. O homem costuma manter a relação sexual com a mulher. Isso aqui eu vou falar, mas vocês devem saber. Como é que acontece? A mulher manifesta o consentimento, sim, não, eu quero manter relacionamento sexual com você, mas de forma consciente. Trouxe o preservativo? Trouxe. Que marca é? Nenhuma. Peguei lá no postinho da prefeitura. Pronto. Pegou o preservativo. A mulher condiciona aquele relacionamento ao uso do preservativo, correto? Falou, não. A gente doa as coisas, mas você tem que estar com o trem aí para não pegar coronavírus. Pronto. Condicionou ao uso do preservativo. Se, preste atenção para tu não ficar besta. Se no meio do relacionamento sexual, isso acontece, tá? No meio do relacionamento sexual, o vagabundo retira o preservativo sem que a mulher perceba e continua com o relacionamento sexual. A mulher inicialmente não percebe. Depois ela agora pega e percebe aquilo ali e diz o seguinte, olha, não quero mais porque você retirou. Se ele continua, é crime de estupro. Então veja que o consentimento pode ser inicial, mas ele pode ser inicial e pode ser postergado, tá certo? Eu vou encerrar e retorno rapidinho para a gente concluir o assunto, porque se eu não encerrar, não fica salvo aqui. Para vocês que ficam, um abraço, uma boa noite. Não precisam chorar, que em breve eu voltarei.